Vamos então dar continuidade ao estudo comparado do sistema digestório. Agora nós vamos estudar o sistema digestório das aves que se alimentam de semente. Essas aves são chamadas de aves granívoras, ok? Elas têm uma peculiaridade aí, porque geralmente o sentido, né, a divisão do sistema digestório é boca, esôfago, estômago, intestino, né? E aí nós vamos ter umas subdivisões nessas aves, ok? Então vamos lá. Qual que é o sentido do alimento nessas aves? Então nós temos a boca, ok? Lembrando que as aves não possuem dentes de trituração, tá? Boca, faringe, esôfago. O esôfago, nós vamos ter uma novidade aí, que é o papo, ok? E o estômago? O estômago, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em proventrículo, isso é uma parte do estômago, e moela. E aí depois, intestino e cloaca, tá? Ana, ele não tem ânus? Sim, na verdade, a cloaca é uma abertura comum ao sistema digestório e ao sistema excretor e reprodutor. Então, é como se tivessem vários buraquinhos dentro dela e que caíssem numa estrutura em comum que é a cloaca, tá bom? Então, olha lá, a cloaca, já vou até adiantar, né? Ó, a cloaca é a estrutura que elimina as fezes do sistema digestório. Então, tem lá, né, sistema digestório, as excretas nitrogenadas, ou seja, o ácido úrico, no caso das aves, né, sistema excretor, e libera os ovos no sistema reprodutor. Então, é uma estrutura comum a esses três sistemas, tá bom? Então, observem que nós temos aqui três partes do sistema digestório que a gente geralmente não encontra em outros animais, que é o papo, o proventrículo e a moela. Por que isso? O papo é onde o alimento é armazenado, reservatório e amolecido por hidratação. Então, a galinha, ela come e deixa no papo e o papo vai armazenar esse alimento e amolecer. Vejam, por exemplo, que algumas aves, elas regurgitam e dão para os seus filhotes. Aonde que fica armazenado esse alimento que ela engole e depois ela regurgita? No papo, tá? Então, o alimento para os filhotes, elas regurgitam do papo, tá? Ana, por que o estômago ele é dividido em proventrículo e moela, né? Ele é dividido porque a ave não tem dente. Quem vai fazer a função do dente, a trituração, é a moela. Então, a moela é uma digestão mecânica de trituração. E aí as aves engolem pedras que ficam na moela, como se fossem os dentes, para ajudar na trituração do alimento. Olha que interessante. E o proventrículo fica com a parte das enzimas digestivas, né, da digestão química. Então, proventrículo, a digestão é química. O que é digestão química? O uso de enzimas. E a moela é digestão mecânica. Muito interessante, né? Como eu já disse também, as fezes são eliminadas com excretas na forma de ácido úrico. E aí a ave, ela não faz xixi e cocô, ela faz uma substância pastosa, tudo junto, que a gente chama de guano, né? Então, aquele cocô de passarinho que cai na gente, é xixi e cocô junto e chama guano. E agora eu também queria que vocês observassem a diferença de um intestino de um herbívoro. Herbívoro, o que é que come planta? Não ruminante. Nós vamos ver os ruminantes no próximo slide. E de um carnívoro. O que acontece? De acordo com o tipo de comida, se come carne, se come planta, nós temos adaptações do estômago e do intestino. Que adaptações são essas, né? Olha
o tamanho do intestino delgado do carnívoro e o tamanho do intestino delgado de um herbívoro. O intestino delgado de um herbívoro, ele é muito mais desenvolvido, tá? Principalmente uma porção, a primeira porção do intestino grosso, na verdade, não do intestino delgado, do intestino grosso. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui, que não sei se vocês sabem, né? Vamos mais uma vez. Nós temos a boca nós temos o esôfago, do esôfago o alimento cai no estômago, do estômago cai no intestino delgado, do intestino delgado cai no intestino grosso, aí reto e ânus. Esse é o caminho, tá bom? Só para vocês, só fazer um parênteses aqui. Então, o que acontece? No herbívoro que come planta, nós temos um seco. A primeira porção do intestino grosso, ó, o intestino grosso está aqui. A primeira porção do intestino grosso, muito desenvolvido, porção secal, que a gente chama. Enquanto que no carnívoro, essa porção, ela é regredida. Tão regredida que às vezes nos causa inflamação, que a gente chama de apendicite. A apendicite é uma inflamação nesse órgão vestigial, resquicial nosso, tá? Por que ele está tão desenvolvido nos herbívoros? Porque dentro desse seco tem bactérias que digerem a celulose. Porque a planta é o principal alimento do herbívoro e a planta é feita de celulose. Só que o herbívoro não tem enzima para digerir a celulose. Quem digere a celulose da planta é a bactéria. Então, eu tenho que ter um órgão bem desenvolvido, com bastante bactéria, para ela dar conta de digerir a celulose, tá? Então, o vegetal contém a celulose e essa celulose é de difícil digestão, porque o animal em si não tem a celulase. A celulase é a enzima que digere a celulose. Portanto, necessidade de um longo intestino para que o alimento possa permanecer mais tempo. Por isso que o intestino ele é mais desenvolvido. Porque aí o alimento vai ficando lá, até as bactérias conseguirem digerir a celulose. Ok? E agora nós vamos falar dos herbívoros ruminantes. Então, a gente estava falando dos herbívoros não ruminantes. O que são aqueles ruminantes? Aqueles que fazem parece que fica comendo o dia inteiro. A gente está falando dos bois e dos cabritos, né? Da mesma forma que os herbívoros não ruminantes, eles também têm bactérias simbióticas, né? Que vão digerir a celulose da grama, da planta, porque eles não conseguem digerir a celulose, tá? Só que nesse caso dos ruminantes, o estômago, ele passou a ser dividido em 4 compartimentos diferentes. O rumen, ou pança, para quem come dobradinha, bucho, é isso aqui que você está comendo, rumen ou pança. O retículo ou barrete, o omaso ou folhoso, o abomaso ou coagulador. Nossa, Ana, o que é isso? Nos dois primeiros, na pança e no barrete, tá? Ó, então aqui nós temos o rumen, ok? O retículo, aqui, ó, tá? O abomaso aqui e o omaso. E aí, então, para que serve o rumen e o retículo, né? A pança e o barrete? É onde vão ter as bactérias simbióticas. Simbióticas fazem mutualismo. As plantas são amassadas e ocorre a digestão da celulose. Parte da celulose é absorvida no rumen. O omaso, também chamado de folhoso, é onde vai ter grande absorção de água. E o abomaso é onde vai ocorrer a digestão química, ou seja, a presença das enzimas digestivas, onde vai digerir proteína, por exemplo. Ok? Então, qual que é o caminho do alimento nos ruminantes? Porque o alimento entra, depois o alimento volta para a boca e depois volta para o sistema digestório de novo. Então, vamos seguir aqui, ó, se vocês podem acompanhar aqui e pelo desenho. Então, nós temos a boca, esôfago. Do esôfago cai no rumen,
do rumen cai no retículo, do retículo volta para a boca, por isso que ele fica nha, 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 tá bom? Da boca vai de novo para o esôfago, do esôfago aí cai no omaso, do omaso, eu tirei para tava muito poluído, né, gente? Do omaso vai para o abomaso. Aí o abomaso vai ter ação das enzimas digestivas, né? E aí das enzimas digestivas, ó, a setinha, ó, cai no intestino, né? O intestino delgado tem a absorção dos nutrientes, abomaso tem a digestão, enquanto o intestino delgado tem a absorção de nutrientes. Intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, né? Então vejam o X da questão, né? A diferença tá basicamente aqui. Vai para o rumen, para o retículo, que é onde tem as bactérias, e volta para a boca, para depois somente ir para o omaso e o abomaso, ok? E agora a gente vai falar sobre um terceiro sistema, que é o sistema de trocas gasosas, né? Que é a respiração. A respiração envolve entrar oxigênio no ser vivo e liberar gás carbônico, né? Então, as trocas gasosas envolvem difusão. O que é a difusão? De um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, difusão dos gases através de uma superfície fina, semipermeável, úmida ou imersa em água. Anotem aí, toda troca de gás, seja ela no meio aquático ou meio terrestre, a superfície do pulmão, da brânquia, tem que estar úmida. Nosso pulmão, quanto mais seco tiver o tempo, quanto mais seco tiver a superfície de trocas, que são os alvéolos, maior vai ser a dificuldade de fluir os gases, tá? Isso aqui é condição imprescindível para correr. Tem que estar úmida ou imersa na água. Não é à toa que quando o período de seca está muito acentuado, as pessoas têm mais problemas respiratórios, ok? Ah, eu até coloquei aqui. Estando totalmente seca, a superfície não exerce função de trocas gasosas. E agora a gente vai ver quais são os tipos de respiração que a gente tem. A gente já falou a maior parte deles, né? A gente foi falando aí conforme os grupos, a gente foi estudando os grupos. Então, nós temos a primeira, mais simples, é a respiração cutânea ou tegumentar. O que é respiração cutânea ou tegumentar? Obviamente é pela pele, pelo tegumento, né? Então, nós temos a pele aqui é o meio externo. Então, pelo meio externo, entra oxigênio, vai para os vasos sanguíneos e sai gás carbônico. Quem tem respiração cutânea? Anelídeos, minhocas, poríferos, plateumintos, quinidários e nemateumintos, né? Ou seja, os primeiros grupos na escala evolutiva, se vocês observarem lá quando a gente estudou. A respiração tegumentar, né, de pele, ela não é especializada. Ao longo dos animais, a gente vai ver basicamente 4 principais estruturas especializadas nas trocas gasosas, ou seja, órgãos, estruturas mesmo que só tem essa função, porque a pele não tem só a função de trocas gasosas, ok? A primeira delas que nós vamos ver são as brânquias, né? Aliás, que a gente já falou bastante delas, né? A brânquia, olhem essa figurinha aqui, né? Ó, deixa eu tirar essa cor aqui. Essa parte toda vermelha é a brânquia. Aqui é um peixe ósseo, né? O opérculo, que é para proteger a brânquia. Então, a brânquia é uma estrutura relacionada à respiração em ambiente aquático. Ela pode ser interna, quanto nos peixes, pode ser externa, quanto nessa salamandra maravilhosa albina, aqui as brânquias externas, ok? Então, as brânquias, além da respiração, ela auxilia também na circulação da água e isso melhora a difusão dos gases, ok? Então, a brânquia está associada ao sistema circulatório. Vamos ver aqui a brânquia, né? Vejam o sangue arterial, sangue rico em oxigênio, né? O sangue venoso, que está em azul, sendo representado. Só deixa eu, né, para vocês entenderem. Sangue arterial
é um sangue que tem grandes quantidades de oxigênio, tá? Sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Então, a água, né, no ambiente aquático vai entrando e aí vai deixando o oxigênio na brânquia e vai saindo o gás carbônico da brânquia. E está acoplado ao sistema, né, circulatório, porque o oxigênio vai entrar nessa parte em vermelho e o gás carbônico vai sair do azul indo para a brânquia, ok? A segunda estrutura especializada, né, é o pulmão, né? Então, o pulmão é a estrutura especializada típica dos animais de respiração aérea, né? Nós. Então, também é associado ao sistema circulatório, né? E também tem os mecanismos de ventilação. Por que sempre é associado ao sistema circulatório? Porque eu já falei, acho que lá na primeira videoaula, que os gases, para eles, assim como o alimento, para eles se difundirem para o nosso corpo, eles precisam de vasos sanguíneos. Então, os nossos vasos sanguíneos transportam o alimento que foi digerido, transportam os gases, tá? Sejam levando os gases para o pulmão, seja levando o gás, oxigênio do pulmão para os tecidos, ok? O pulmão está presente nos dipnoicos, que são os peixes pulmonados, que a gente já viu, nos anfíbios adultos, lembrando que os girinos, né, é brânquia, e lembrando que o anfíbio adulto respira por pulmão, mas também tem respiração cutânea, tá? Não se esqueçam. Répteis, aves e mamíferos, a respiração é pulmonar, ok? O pulmão, alguns gastrópodes, moluscos, né? Eles têm um pulmão, mas esse pulmão não é homólogo a esse pulmão dos vertebrados. O que é não homólogo? Não tem a mesma origem evolutiva. Surgiu independentemente de outros meios, tá? Então, eles não têm a mesma origem evolutiva. E aí, eu queria que vocês entendessem aqui nessas figuras que quanto mais especializado o pulmão, mais dobras eles têm, tá? Como assim mais dobras? Porque nós temos a traqueia, deixa eu desenhar aqui, a traqueia, brônquio, esse é do pulmão dos mamíferos, ok? Esse aqui que eu vou desenhar aqui. Os brônquios, eles vão se ramificando em bronquíolos, e os bronquíolos se ramificam numas uvinhas chamadas de alvéolos. Então, aqui forma um pulmão e aqui forma outro. Quanto maior a ramificação, ou seja, quanto maior a superfície de trocas gasosas, maior a eficiência, né? Olha o pulmão de uma salamandra. Vejam que ele praticamente são duas bexiguinhas murchas aqui. Já o pulmão de uma rã tem mais dobras. Olha as dobras aqui, ó. Né? Olha o pulmão do sapo, tem dobras. Agora, olha o pulmão do réptil, tem mais dobras ainda. Então, essas dobras aumentam a superfície de contato com o ar e aí a eficiência das trocas gasosas é melhor. Nas aves, né? As aves nós já vimos, elas têm, além dos pulmões, elas têm sacos aéreos. Esses sacos aéreos são super eficientes para que elas possam voar, ok? Terceira estrutura são as traqueias. Tá? A traqueia, ela é presente nos insetos, como as baratas. Aqui é uma barata, tá? E nas lacraias e nos piolinhos de cobra, tá? Nos miópodes, quilópodas e diplópodas. Por que tá amarelo aqui? Tá? Então, traqueia, ela não tem nada a ver com essa traqueia nossa, pelo amor de Jesus Cristo, ok? Agora, presta atenção. Os insetos, como a barata e os quilópodes e os diplópodes, esse é o único sistema que não está vinculado ao sistema circulatório, e isso cai bastante em vestibular. O sangue desses animais não transporta gases respiratórios, tá? Vejam que nós temos buracos, que chamam espiráculos, é por onde o ar entra. Ó, aqui é o corpo do animal, tá? Aqui é o corpo do animal. Então, o ar entra pela traqueia,
por meio de um buraco chamado espiráculo, e esse ar cai diretamente no músculo. O que a gente estava vendo? Que o ar, o oxigênio e o gás carbônico, nos outros, cai no sangue. Nesse caso, quando o sistema é traqueal, não há vinculação do sistema respiratório com o sistema circulatório. Esse é o único caso que isso acontece, ok? Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, essas traqueias, invaginações muito ramificadas da parede externa do corpo e que terminam próximas às células. As trocas gasosas ocorrem diretamente entre as células e as traqueias, tá? Então, traqueias são essas ramificações, ok? E elas fazem uma ponte entre o espiráculo até os tecidos desses animais. Então, o espiráculo é a abertura da traqueia na superfície do corpo. E por último, os pulmões foliáceos, também chamados de filotraqueias, que a diferença é que existe a traqueia, tá? Que a gente chama de filotraqueia, mas para não confundir com a traqueia dos insetos, a gente chama de filotraqueia. Elas são dobras, essas dobras que vocês estão vendo aqui, e acoplado nessas dobras tem o quê? Capilar sanguíneo. Aqui tem a vinculação do sistema respiratório com o circulatório, tá? Cavidades em forma de saco que se abrem para o exterior por meio de um orifício. Então, tem o orifício se chama estigma, é a mesma função do espiráculo dos insetos, tá? Possui revestimento interno muito dobrado, pelo qual ocorre difusão do sangue com o ar. Então, vejam que nesse sistema existe o acoplamento com o sangue, tá? Não são homólogos aos pulmões. Chama pulmão foliáceo, mas não tem nada a ver com o pulmão nosso dos vertebrados, tá bom? E nem dos gastrópodes. Quem tem filotraqueia, aranha e escorpião, tá bom? Os aracnídeos. Então, nós vimos as estruturas especializadas nas trocas gasosas, as brânquias, a traqueia, a filotraqueia e os pulmões. E eu volto na terceira videoaula para finalizar essa parte de trocas gasosas e começar o sistema circulatório comparado.